Tá, imagina a seguinte cena. Alguém derrama uma única gota de tinta preta bem espessa dentro de um copo de água totalmente cristalina. No primeiro segundo, é só uma pequena mancha escura ali no meio. Uhum, flutuando sozinha, né? Exato. Mas num piscar de olhos, aquela tinta começa a criar filamentos e vai se espalhando silenciosamente, até que a água inteira fique turva. Fica impossível de beber. E é muito interessante pensar nisso porque, na nossa vida moderna, a gente costuma pensar nos nossos erros como essa gota isolada. Sim, como se a mancha de tinta ficasse presa numa bolha invisível que não afeta mais ninguém ao redor. Só que o material que a gente vai investigar nesse nosso mergulho profundo de hoje joga essa ideia do individualismo completamente no lixo. Joga mesmo. Olá para quem está acompanhando a nossa jornada hoje. Eu confesso que fiquei muito impactada revisando as nossas fontes. Denso e pesado, não é? Muito. Hoje a gente vai destrinchar um trecho super profundo, com um vocabulário profundamente espiritual, lá do capítulo 68, O Dever de Reprovar o Pecado, do livro Testemunhos Seletos, volume 1. E a perspectiva que esse texto propõe é assustadora de tão profunda. Ele sugere que, no reino espiritual, o individualismo simplesmente não existe. É uma rede de interconexão contínua. E o que me pegou de jeito logo de cara foi essa premissa de que a omissão diante da transgressão não é só uma fraqueza de caráter. Tipo aquele famoso fechar os olhos para não dar briga, certo? Isso. O texto não passa pano para isso. Ele classifica essa atitude como uma ofensa gravíssima contra Deus. E é uma ofensa porque o ciêncio, no reino espiritual, funciona quase como um endosso, uma assinatura espiritual, sabe? Entendi. Então, se a liderança ou qualquer pessoa em posição de responsabilidade finge que não viu um pecado, ela passa a ser tipo uma fiadora daquele erro? Com certeza. A fonte é muito categórica ao afirmar que, quando o povo de Deus se encontra em pecado, é exigida uma ação positiva e imediata para arrancar esse mal da congregação. Nossa, então se eles decidem ficar na deles para não causar desconforto, o desagrado divino não cai só em quem errou. Não cai só no indivíduo. Cai sobre a congregação como um todo, como se todos fossem um único corpo. Quem silencia, apoia e justifica o transgressor. E ao justificar, se torna igualmente culpado diante do Senhor. Vamos desempacotar isso um pouco, porque dá um choque frontal com a nossa cultura atual? Dá mesmo. Porque hoje, na sociedade, o perfil de líder mais aplaudido costuma ser o do pacificador extremo, né? É a pessoa de disposição benigna, como a própria fonte cita. Aquela que prefere colocar panos quentes nas situações. Que evita o confronto a todo custo. Sim, porque apontar o erro e reprovar o pecado com firmeza hoje soa quase agressivo, parece falta de empatia. Como que o texto concilia essa purificação com a compaixão? O fascinante aqui é que o material inverte totalmente essa nossa definição contemporânea de empatia. Ele não chama isso de bondade, ele chama de falsa compaixão. Falsa compaixão, como assim? Então, o texto explica a engrenagem por trás disso. O que a sociedade vê como tolerância amorosa cria, na verdade, um engano terrível e uma cegueira espiritual profunda. A cegueira no sentido de perder a capacidade de distinguir o que é moralmente certo ou errado. Exatamente isso. A psicologia por trás disso é muito reveladora. Quando alguém recua do que o texto chama de um claro dever escriturístico para não ferir sentimentos humanos... Ela está colocando a aprovação social acima da honra de Deus. Perfeito. E ao fazer isso, repetidas vezes, a visão espiritual dessa pessoa vai se apagando. Chega num ponto em que a mente perde a sensibilidade para notar a malignidade do pecado. Uau! É como um músculo que atrofia por falta de uso, então. O sagrado e o profano se misturam na cabeça da pessoa. É triste, mas é real. O verdadeiro povo de Deus, aqueles que se importam de verdade com a salvação das almas, enxergam o destino eterno da situação. Porque deixar a pessoa afundada no erro é praticamente assinar a sentença de morte espiritual dela, né? Isso. O verdadeiro zelo sofre, claro, mas prefere a fidelidade e o rigor de lidar com as transgressões ao oferecer uma falsa paz.
Essa paz não cura, ela só esconde os sintomas. É uma mudança de paradigma gigantesca para quem nos escuta. A empatia deixa de ser o ato de validar o erro e passa a ser proteger a pureza de toda a comunidade. E é justamente para ilustrar o peso dessa exigência de pureza que a fonte nos leva para a segunda parte do texto. Ah, sim, aí a coisa fica realmente muito interessante. A gente entra numa visão profética simplesmente dramática do livro de Ezequiel. O capítulo 9 de Ezequiel. O cenário ali é de arrepiar mesmo. Ele nos transporta para o que é descrito como o tempo do assinalamento. Que é aquele momento decisivo de separar quem vai receber o selo do livramento divino, certo? Exato. A visão mostra a cidade de Jerusalém sendo inspecionada. Aí surgem 6 homens com armas destruidoras. E entre eles, Um homem vestido de linho trazendo um tinteiro de escrivão à cintura, lembro de ler essa parte. isso mesmo. E o Senhor ordena que esse homem com o tinteiro passe pelo meio da cidade. Mas ele não sai marcando qualquer pessoa, não. Não, o selo na testa é um privilégio exclusivíssimo. A fonte enfatiza que ela é dado somente aos que, e aqui eu vou puxar de memória, suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E essa frase, suspiram e gemem, é o grande coração da nossa discussão aqui. O selo representa a aprovação do Espírito Santo. Mas espera aí, então ele não é dado para quem só tem uma ficha limpa e evita pecar ativamente? De jeito nenhum. A neutralidade aqui é inútil. A régua é muito mais alta. A exigência é visceral. Explica um pouco melhor essa natureza visceral pra gente. Porque suspirar e gemer indicam um estado de dor muito profunda. O que isso quer dizer na prática espiritual? Quer dizer que a pessoa precisa ter um amor tão intenso pela pureza e pela honra de Deus que ela entra em agonia espiritual ao ver abominações ocorrendo no meio do povo. Ah, então a dor não é física. É o sofrimento da alma por ver a glória divina sendo afrontada. Exato. Se o pecado entra na congregação e a reação é o silêncio complacente, é sinal de que não há a marca divina nessa pessoa. A indiferença é uma ofensa. Nossa! E na sequência dessa visão, o texto atinge um clímax apavorante sobre a justiça de Deus. Logo depois que o Homem do Tinteiro termina, Vem a ordem de matança total para os guerreiros com as armas destruidoras. sim, e a instrução divina é não poupar ninguém que não tenha o selo. Velhos, jovens, mulheres ou crianças. Mas o detalhe que a fonte manda a gente olhar com lupa é onde isso começa. Começai pelo meu santuário. A ordem é explícita. É um choque de realidade. O juízo começa exatamente pelos líderes da obra sagrada, pelas pessoas nas posições de maior confiança que fecharam os olhos para a transgressão. E o tribunal divino julga com mais severidade justamente quem ocupava a posição de guardião, mas acabou deixando o inimigo entrar. E para mostrar que isso não é só uma metáfora profética ou algo figurativo, o texto amarra tudo com um fato histórico muito denso e prático. Sim, somos guiados de volta para os tempos do antigo Israel, lá nos dias de Josué, para ver o que acontece fisicamente no mundo real quando o pecado é abrigado. Estamos falando do famoso anátema de Acã, relatado no capítulo 7 de Josué. O episódio de Acã é o estudo de caso supremo sobre o impacto devastador do pecado oculto. Para situar quem está escutando, Israel tinha acabado de presenciar aquele milagre colossal da queda das muralhas de Jericó. A moral das tropas devia estar lá no teto. Eles marcham contra a pequena cidade de Ai, esperando mais uma vitória super fácil. Só que o que acontece é uma derrota humilhante, aterrorizante. Dezenas de soldados morrem em combate. E isso provoca um desespero profundo. O Josué rasga as próprias roupas, cai com o rosto no chão perante a arca do Senhor, lamentando e perguntando por que Deus abandonou eles. Mas a resposta que Deus dá não tem nenhum tom de consolo, né? Nenhum. Deus corta o lamento na hora e diz: Israel pecou. Ele avisa que havia um anátema no meio do acampamento e que a proteção tinha sido retirada. Eles não iam conseguir subsistir diante de inimigos até que aquele anátema fosse tirado do meio deles. A quebra da aliança paralisou toda a nação. Vamos só clarear esse termo técnico para não perder o fio da meada. Anátema, nesse contexto bíblico, se refere a algo que foi estritamente consagrado para destruição ou separado inteiramente para Deus, correto? Correto. A ordem divina antes de atacar Jericó foi inflexível.
Toda a cidade seria anátema. Ninguém podia pegar despojos pessoais de lá. A única exceção era a prata, o ouro e os vasos de bronze e ferro que iam pro tesouro do Senhor, né? Isso mesmo. Tocar em qualquer uma dessas coisas era trazer maldição para dentro do próprio acampamento de Israel. A partir desse aviso de Deus, começa uma investigação que devia ser de uma tensão absurda, uma triagem nacional, por tribo, depois família, depois casa por casa. Até que a revelação recai sobre um único indivíduo, o Acã. Mas a forma como Josué aborda o Acã me impressiona muito. A fonte até elogia a prudência dele. Josué não chega condenando aos gritos. Ele usa uma sabedoria incrível. Se a gente conectar isso com o quadro geral, a tática do Josué evitou um motim. Ele induz Acã a fazer uma confissão pública, pedindo para ele dar glória ao Deus de Israel. Para que a justiça fosse vindicada abertamente, né? Porque se fosse em segredo, o povo podia murmurar achando que a liderança estava sendo arbitrária. Exatamente. E diante de todos, Acã confessa o que fez. Ele admite que a cobiça falou mais alto quando ele viu os despojos. Ele revela que pegou uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. E o pior, escondeu tudo debaixo da terra, no meio da própria tenda. E a punição que se segue é extremamente pesada. Nossa, me fez parar e reler as notas umas 3 vezes. Acã, todos os filhos e filhas, os animais, os bens, tudo foi levado ao Vale de Acor, apedrejado e consumido pelo fogo. E aí é que a mente moderna entra em curto-circuito. Pareceria um exagero descomunal para um simples crime militar ou financeiro. Muito. A destruição total de uma família por causa de um pouco de prata, ouro e uma roupa cara. Soava como um exagero extremo. Mas o texto nos dá a chave para entender o porquê dessa punição. A gente precisa resgatar a memória de como Jericó foi conquistada. Israel não deu um único golpe de espada contra aquelas muralhas. Verdade. A vitória não teve mérito humano nenhum. A fonte relata que os exércitos celestes, conduzidos pelo capitão das hostes do Senhor, é que lutaram. O milagre foi totalmente divino. E é por isso que a natureza do crime se transforma. A glória e os despojos eram propriedades exclusivas de Deus. Acã não roubou de um inimigo, ele roubou do próprio Deus. Faz todo sentido. Ele mentiu e tomou para o proveito próprio tesouros que eram sagrados. Foi um sacrilégio direto contra a autoridade divina. Sim, ele quebrou a aliança que sustentava a existência do povo no deserto. Mas e a família dele? Por que os filhos tiveram que pagar esse preço todo? Pensa na logística da situação, numa tenda no deserto. Ele cavou um buraco na própria tenda, que é um espaço minúsculo e íntimo. É praticamente impossível que a família não soubesse. Eles sabiam que ele tinha escondido espólios ilícitos, com certeza. E ao se manterem calados, eles se tornaram cúmplices encobrindo o anátema. A presença daquele mal exigia que a justiça de Deus extirpasse a raiz da rebelião para purificar a nação. E a gente chega no desfecho que mais me assombra nessa história toda. É o efeito dominó. A ambição oculta de um único homem, cometida às escondidas num buraco no chão, foi o suficiente para retirar o escudo de proteção espiritual de uma nação inteira. Exato. Resultou na morte de soldados israelitas inocentes no campo de batalha em Ai. Centenas de milhares ficaram vulneráveis por causa da transgressão de uma pessoa que eles nem conheciam. E a fonte nos deixa com um questionamento bem cômodo, cruzando o passado com o presente. Que comparação existe entre esse desastre de Acã e a atitude de líderes modernos que se recusam a levantar a voz contra o pecado? É uma cobrança fortíssima. Muito forte. A lição prova por A mais B que não somos ilhas. Onde há anátema escondido, não há vitória possível para a comunidade. É uma jornada que força a gente a recalcular a rota por completo. Começamos entendendo que Deus exige essa purificação constante. Do povo, exploramos a armadilha da falsa compaixão. Aquela vontade de não causar atritos que, no fundo, mascara uma cegueira espiritual. O silêncio transforma testemunhas em cúmplices. Vimos também a visão assustadora de Ezequiel, onde o assinalamento requer um espírito que sofre diante da violação do sagrado e que o juízo cobra primeiro de quem está nas cadeiras do santuário. E, finalmente, desembocamos no Vale de Acor, com a história de Acã materializando tudo.
A fumaça escura de um erro solitário sabota o exército inteiro. Uma síntese bem pesada. Infelizmente, o nosso tempo vai chegando ao fim. Fica aqui um agradecimento gigante a todos da nossa audiência que dedicaram esse momento para mergulhar nessa análise. Obrigado por acompanharem, pessoal. Foi um estudo intenso das escrituras e dos testemunhos. Com certeza, a busca por clareza espiritual nunca termina de verdade. E para não encerrarmos sem deixar uma faísca mental, considerando que a pureza e a força de uma comunidade podem ser paralisadas pelas ações secretas de um indivíduo. Até que ponto a nossa velha ilusão do pecado particular se sustenta? É exatamente essa a pergunta. Será que, neste exato momento, não existem anaquemas, capas e tesouros roubados, escondidos sob as lonas das tendas da nossa própria rotina? Hábitos ou escolhas secretas bloqueando a luz divina? Silenciosamente sabotando as vitórias espirituais das pessoas que dividem a vida com a gente todos os dias. É um pensamento que inquieta a alma, mas é algo para se refletir na quietude do silêncio. Muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima exploração profunda.